Oh, boa noite, estou voltando da igreja agora, né? Terça-feira. Guerreiro de oração, né, seu Bob? Bem, eu estou voltando da igreja agora com uma pergunta, né? Você sabe o que é fé racional? É racional, não é aquela fé emotiva, né? Não, mas é a fé que você usa o raciocínio. Vou falar aqui o que é fé racional. Fé racional na teologia e filosofia refere-se a uma fé que não se opõe à razão, mas sim busca compreendê-la e fundamentá-la na verdade divina. Essa é uma fé racional. Para quem não sabe, né? Não sabia, aprenda agora. Não, aniversário que eu deixei aí. Certo? Então, é uma fé que se baseia na razão e na lógica. Certo? Em contraste com a fé emotiva, aquela fé de emoção, não sei o que. Não, essa fé emotiva não é a fé de Deus, que Deus aprova. A fé com raciocínio no que você está fazendo, no que você está querendo. Certo? Fica pedindo as coisas a Deus, mas com quem tem com intuito. Né? Tá na emoção, entendeu? Não. Com a fé emotiva, né? Encontrar com a fé emotiva que se baseia mais em sentimentos e experiências pessoais. Tem muita mistura na igreja com essa relação à fé, entendeu? A diferença entre fé racional e fé emotiva. A fé racional é a fé que busca compreender Deus. Essa é a fé que Deus quer colocar em nós, mas o povo não quer, né? Por isso que tem fé mais fé, só emotiva. Então, essa é a fé que Deus quer, né? Que Deus busca compreender nós, né? Sua vontade e sua palavra através da razão e do estudo das escrituras. Sua vontade com essa vontade é de Deus, né? Presta atenção nisso. Não tem nada a minha vontade, a sua. Não, é a vontade, quando diz sua vontade é a de Deus, não do ser humano. Fé emotiva é a fé baseada em sentimentos, experiências pessoais e reações emocionais. Pode levar ao entendimento distorcido da fé e da religião. Isso que acontece muito. Entendeu? É motivo só de emoção. Essa fé para Deus não conta, nem para Jesus. Essa fé é descartada. Eu não gosto de fé emotiva, eu nunca tive fé emotiva. Aprendi a ter fé, Deus colocou a fé em mim, mas aquela fé racional, de razão, não de emoção. Eu misturar razão com emoção. Certo? Não dá certo. Perdeu água e óleo. A importância da fé racional. A fé racional busca uma compreensão mais profunda e sólida da fé, evitando cair em fanatismo ou superstição. É o que mais tem hoje em dia. Ela permite que a fé seja um guia para a vida, baseada em princípios e verdades, e não apenas em sentimentos passageiros, emotivos. Certo? A fé racional não exclui as emoções, mas busca integrá-las a uma base sólida de conhecimento e compreensão. Eu entendo a palavra de Deus, mas eu quero compreender, eu vou estudar. Entendeu? Um exemplo. A fé e a razão na Bíblia. A Bíblia valoriza tanto a fé quanto a razão, mostrando que elas não são incompatíveis, mas sim complementares. A fé se baseia na razão, pois a razão nos leva a buscar a verdade, e a verdade, por sua vez, fortalece a fé. Em resumo, a fé racional é uma fé que busca a verdade, a compreensão e aprofundamento da fé através do estudo da palavra de Deus e da razão, sem se deixar, né, levar apenas por emoções e sentimentos. Certo? Então isso é tolice. Expliquei o que é fé? Expliquei, né? Fé, cadê? Fé emocional feito razão, versus razão racional, né? Aqui, ó. Fé emocional vezes fé racional. Sabemos que Deus nos criou com sentimentos, emoções e também com a razão. Cada uma dessas características tem sua função. Cada pessoa é particular e não existe duas iguais no mundo. Há aquelas que são mais emotivas, onde a emoção prevalece sobre a razão, e vice-versa. O ideal é que essas áreas estejam em equilíbrio, mas felizmente na maioria das vezes não é o que acontece. Parece que o homem tem dificuldade de encontrar o equilíbrio. Homem e mulher, né? Só fica os dois. Certo? Mas afinal, o que são razão e emoção? Razão, dois pontos, né? Conjunto de faculdades intelectuais, compreensão, discernimento, juízo, entre parênteses, julgar a questão, lucidez, entre outras. Emoção é um conjunto de reações variáveis na duração e intensidade, que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental. As emoções são despertadas e são uma resposta a um estímulo externo. Eita, vamos ver aqui. Cadê?
Quando olhamos para a igreja, vemos que momentos estranhos têm varrido igrejas no mundo inteiro, o que tem gerado muita preocupação. Não há limite para a criatividade de modinhas, né? O Brasil, assim como os países latinos, é um território fértil para isso, pois seu povo tem características que proporcionam grande aceitação dessas heresias. Está explicado aqui. Somos um povo com um emocional mais aflorado que outras culturas. Isso não é necessariamente ruim, desde que saibamos trabalhar essa questão. Mas o fato é que pessoas emocionais são a porta aberta à falta de equilíbrio e senso crítico daquilo que ouvem, do que veem e até do que vivem. É claro que isso não ocorre somente em países latinos, por vários desses movimentos são de origem estrangeira, assim como Estados Unidos e Canadá. Nem todas as heresias trabalham com as emoções do homem e mulher, né? Mas as que manipulam a emoção, que são as que talvez façam, né, o maior estrago na igreja, a mulher principalmente. É muito emotiva nesse ponto, se quebra. No Brasil, 70% das igrejas evangélicas são da linha pentecostal e neopentecostal. Um erro muito grave, né, essas duas. Não podemos afirmar que todas são heréticas, mas é sabido que essas linhas trabalham com as emoções dos fiéis, dando ênfase no agir sobrenatural de Deus. Mas afinal, o que é a fé emocional e a fé racional? Interrogação, né? Aí vamos ver aqui, fé emocional. Eu botei assim mais deitado, né? Porque eu quero relaxar um pouco. Certo? Cadê? Fé emocional é aquela na qual o fiel, a fiel, né, baseia sua crença e também seu agir naquilo que ele ou ela sente. Seu juiz é a emoções. Se essa for positiva, está valendo. Creio plenamente no sobrenatural, nas emoções, e o que o agir de Deus pode trazer emoções à minha vida, né? Porém, a fé não deve ser baseada no agir sobrenatural de Deus ou nas emoções. Estas são consequências da fé e não a causa dela. O ser humano é como um trem, onde as emoções e sentimentos são alguns de vagões, mas não a locomotiva que faz o trem andar. Certo? Não estou metendo pau não, mas estou falando o que eu aprendi aqui hoje. Outra questão que embasa essa prática é quando o indivíduo, né, homem e mulher, se ampara em experiências pessoais para dar sustentação a toda a sua crença e a própria vida. Um erro muito grave. Há um princípio básico na teologia de que não se pode princípios a partir de simples experiência. Não se pode ter, né? Vi uma frase que afirma que a fé emocional é uma fé irracional, que vem da carne e da alma. Mas a fé inteligente é racional e vem do nosso espírito, pois nasce do Espírito Santo. Achei isso muito interessante, pois me fez lembrar do grande problema da fé emocional, a pessoa falando aqui. Como já vimos, ela é baseada nas emoções, e o que lemos em Jeremias 17:9, interrogação, né? Entre aspas, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Interrogação. Se nosso coração de parecer que gerencia as emoções é enganoso e chega a ser incurável, pergunto, ele é um bom terreno para edificar minha fé? Vou botar um pouquinho mais agora em pé, certo? Deitei um pouquinho, agora vou ficar em pé agora, para racionar, para vocês me verem cara a cara agora. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Certo? Então vamos ver o resto da conclusão. Ali, ó, tem mais coisa ainda. Outra questão que quero salientar. Conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Quais são os frutos de uma fé emocional? Interrogação, né? Deixa eu ficar melhor que eu já tô melhor. Agora. Certo? Você sabe? Sabe dizer? Quais são os frutos de uma fé emocional? Trata-se de uma fé que não alcança o mundo e não dá suporte às pessoas que precisam. Basta ver a quantidade de pessoas desviadas das igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas isso aqui não são igrejas de Deus, não. Quando a realidade da vida não condiz com o que se sente ou com o que se acha, a fé entra em contradição e muitas vezes a pessoa desiste. Desiste ter fé. Está na casa de Deus. 2. A fé é racional. É essa fé que Deus quer de nós. Trata-se de uma fé que busca compreender Deus, sua vontade, quando Deus vontade é a vontade de Deus, não a minha, a sua, a nossa, de ninguém, certo? E seu agir através da palavra de Deus.
Não podemos confundir fé racional com fé científica, ou simplesmente uma fé fria e morta. Isso acontece, mas não é necessariamente a característica da fé racional, mas sim da pessoal. Se para os adeptos da fé emocional o estado aprofundado da Bíblia é mal visto, e em alguns casos, pecado, entre parênteses, né? Aí tem aqui, entre aspas, a letra mata. Para quem vive a fé racional, o estudo da palavra é um fundamento. Vejamos que Hebreus 4,12 diz, entre aspas, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, né? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração enganador, principalmente da mulher. A mulher que mais se prejudica na fé irracional. Lendo a Bíblia, vemos inúmeras vezes a importância que é dada à palavra de Deus. As escrituras são citadas centenas de vezes no decorrer da Bíblia, ou seja, a própria Bíblia realça a importância de conhecê-la. Romanos 12 fala acerca do culto racional. Devemos oferecer sacrifício vivo. O pastor na igreja fala sobre isso. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Paulo continua afirmando que devemos ter uma mudança na forma de pensar para experimentar a perfeita vontade de Deus, não a minha, sua, nossa vontade. Ora, é na Bíblia que conhecemos a vontade de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para os homens e mulheres, né? Não precisamos nada além dela para conhecer Deus e como agir para termos um relacionamento com Ele. A fé racional é baseada, né, no estudo da palavra de Deus, em um andar diário com Deus, em ter intimidade com Ele. E até abrange questões da emoção, mas de uma forma diferente que a fé é emocional. Isso tem algo a ver com o que C.S. Lewis escreveu em seu livro Cristianismo Puro e Simples, entre aspas, né? Se a razão é o meio natural para se compreender a verdade, a imaginação é o meio que dá o seu significado. Ou seja, razão e emoção andam juntas, mas nada, mas cada uma, né, tem seu lugar e sua função. A gente já está embaçada. A relação entre razão e fé pode ser explicada na seguinte forma, entre aspas, né? O fato, do indivíduo, homem e mulher, se emocionar, não, mas compreender e estar consciente de suas emoções é uma qualidade que lhe permite desenvolver a capacidade de melhor se relacionar, né? Com o mundo, certo? Ou seja, as emoções existem, não devemos ignorá-las, mas elas devem ser compreendidas e administradas pela razão. No trem da vida, a razão é a locomotiva que puxa todo o trem, onde se encontram as emoções. Cadê? E quais são os frutos de uma fé racional? Pergunta. Uma vida equilibrada consistente e persistente. Podemos citar Jó como um exemplo de homem com fé racional. Ele era íntegro e justo. Lendo o início do livro, vemos que ele levava sua vida com Deus a sério e tinha intimidade com o Criador. Mas, como sabemos, ele perdeu tudo. Todos os bens, os filhos morreram e ele ficou doente. Qual foi sua atitude? Pergunta aqui, né? A esposa aconselhou a amaldiçoar Deus e morrer, né? Isso seria uma reação da fé emocional. As coisas vão mal e eu caio fora. Mas o que ela respondeu? Pergunta, né? Aceitaremos tudo. Aliás, o que ele respondeu, né? Aceitaremos tudo o que acontecer. Em outra passagem, ele afirma, entre aspas, Deus dá e Deus tira. Ele não está tranquilo, sofria demais e pediu a Deus que morresse. Não estava tranquilo, já não estava tranquilo. Mas sua devoção, sua fé em Deus não era baseada em suas emoções, mas naquilo que ele aprendeu, né, com Deus no seu dia a dia. Sua razão determinava suas atitudes. Será que uma fé baseada em emoções e no sentir produz esse tipo de atitude? É uma pergunta. Eu estou gaguejando um pouquinho, agora estou meio cansado. Hoje foi bronca para mim. Veja absurdo de pessoas dessa fé emocional, afirmando que quem lê e estuda muito a Bíblia perde sua fé. Vê que heresia. Eu leio e estudo a Bíblia, quer dizer, estou perdendo a minha fé. Muito pelo contrário, eu estou colocando a minha fé em prática. Mais ainda. Ou pior, essa semana assisti a um vídeo onde um pastor queimou sua Bíblia dizendo que não vai mais ficar preso às coisas terrenas, mas sim
a revelação dos profetas de Deus. Um herege, como é que podia criar a Bíblia? Somente uma fé racional, baseada na verdade da palavra de Deus, pode trazer uma base para a nossa vida. Tanto uma base para vivermos da melhor forma aqui na Terra, como uma base para termos uma vida íntima com Deus. Vivendo a sua vontade, que é a vontade de Deus, né? Como eu expliquei. O que nos dará como herança a eternidade ao lado de Deus. As emoções fazem parte de cada um de nós. Elas são importantes, mas devem exercer seu papel na constituição do ser humano e não determinar a nossa forma de agir e viver nossa fé, tá vendo? A gente mistura muito emocional. Ficou explicado aqui, eu dei uma gaguejada às vezes porque já tô meio cansado, né? Pensando em descansar que hoje em dia não ficou horrível pra mim. E tomei remédio pra dentro. Vou começar a tomar remédio de novo. A fé move montanhas. Quando a gente confia em Deus, espera dele. Então tem que ter raciocínio lógico. Quando fica com resenha, pensando besteira, tendo fé em coisas do mundo. Entendeu? Essa fé é lógica. A fé lógica é aquela de Deus. Certo? Essa fé é de emoção. A emoção não conta. Não é disso, não conta a emoção, conta a razão. Ou você é uma pessoa que usa a razão, ou você vai se quebrar, vai se ferrar na emoção. Certo? É motivo, eu já vi gente quebrar na emoção. Meu amigo Valterima já passou por cada um e dizer, filho, me deixa muito pela emoção. Mas o que acontece, meu amigo? Aconteceu comigo também. Né? Minha amiga Sheila Borges, muitas vezes que eu vou a cara na emoção, né? Certo? Estela, vai pela razão, não vai pela emoção. Ela é muito cabeça dura, não? Era, né? Ela viu esse vídeo e falou, tá bem, pelo amor de mim, não. Tô dizendo que né? Eu vi você e você é uma pessoa maravilhosa, minha amiga, certo? Mas não vai pela emoção, não, vai pela razão. Quem vai pela emoção se quebra. Ela sabe que ela já passou na vida dela, eu sei que eu já passei na minha vida. Certo? Mas eu aprendi a ser uma pessoa racional, estou na casa de Deus, aprendendo o que Deus tem para me ensinar. Não estou na igreja atrás de bênção, através de ouvir que me agrade. Não. Isso são pessoas que iludem, certo? Lá na pentecostal, que eu já soube desse povo, me analisei, eu tô na conta desse povo não, lá, cara, quer fazer aumentar as pessoas pelo emocional, é isso que eles fazem, usa você pela emoção. Essa porcaria dessa universal aí, que é a universal, não tem nada de Deus ali. Essa igreja do amor, cada vez que é tudo emoção. Não vai não. Precisa Deus, me coloca na igreja tua, onde eu vou pela razão, não pela emoção. Se pela razão tá indo no caminho certo. Então, fé é racional, é de Deus. Fé emocional é do inimigo. É Satanás na sua vida. Viu? Corra. Mas corra mesmo. Corra bem longe. Certo? Tem nada de ter emoção, não. Emoção, a gente controla as emoções da gente. Por exemplo, eu sou louvor na igreja, eu me emociono, eu choro. É diferente. Mas usar, como o cara fez, a fé irracional dele, rasgar a Bíblia. São loucos. Um pastor de nada. A palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem contra ele? Não vou seguir, não sei o que. Não. Oxe, você tá louco, rapaz. Você é um louco herege. Como você rasga a palavra de Deus? Tem vergonha na cara, velho safado, sem vergonha. Nojento. Como você rasga a palavra de Deus? Estou falando apologia em cima de Bíblia. Estou colocando a Bíblia, certo? Como amuleto. Nas empresas, com o salmo aberto, a página amarela, pastor falando na igreja. Isso é ser herege demais. Semana que vem vai ter o culto do Semana de Oração. Estou convidando a vocês aí que me conhecem, certo? Meus amigos aí, eu vou mandar para meus amigos convidar. Certo? As pessoas que eu conheço. As pessoas que eu não conheço, depois todo dia que eu chego da Semana de Oração, a hora que eu chegar cansado, vou fazer o vídeo falando o que se falou na igreja. Agora o vídeo demorar a chegar para vocês, no YouTube, né? Tá difícil. Eu botei para repetir de novo pela terceira vez o vídeo que eu tinha feito ontem, que eu não consegui mandar, há 2 dias atrás. Mandei pelo Telegram, pelo WhatsApp, mas não consegui mandar pelo YouTube. Não sei o que tentando nesse YouTube, tanto fica travando. Aguardando um rede. Que palhaçada aguardando um rede. Certo? Então é isso. Aprendeu o que é fé racional? É aquela que Deus aprova. Fé emotiva. Certo? Ou a fé emotiva para conseguir as coisas de Deus não vai dar não. Fé emotiva não vale para Deus nem para Jesus, certo? Agora você se emocionar com a situação é uma coisa, mas usar a fé emocional para querer convencer a Deus que você é bonzinho, boazinha. A gente que usa a fé emocional para tocar no coração dele, para Deus abençoar logo, entendeu?
Quer que Deus ele logo, não, Senhor, não sei o que, tu não tá igreja, tá fazendo o que você manda, abençoa minha vida aí, quer fazer negociada com Deus também, certo? É um povo herege, esse povo nunca foi de Deus, certo? Então a fé racional é aquela que Deus aprova, Jesus aprova, certo? A gente pode ser emotivo, mas não deixar isso aí sobrepujar a nossa fé, passar por cima da fé. A emoção nunca pode passar por cima da fé da gente, certo? A fé que Deus coloca em nós não é emotiva, é racional. Eu aprendi a ter fé racional. É diferente, certo? Vamos separar as coisas. Né, seu Bob? Né, Walter Lima? Fé racional, viu, amigo? O pastor tá falando agora à noite na aula, tá falando lá, certo? Aí eu tava vindo, né? Primeiro, antes do culto, certo? Então é isso, certo? Aquele povo rico abriu mão do luxo para se dedicar à mendicância, ajudar os pobres, certo? Povo com fé racional. Não ter fé racional, não fé emotiva, abandonando a fé da gente. A fé emotiva afasta você da fé de Deus. A fé que Deus colocou em você. A fé racional aproxima você de Deus. Então procure aprender mais sobre ter fé. Não é querer ter fé para ter as coisas de Deus, não. É ter fé para andar com Ele e fazer o que Ele manda também. É isso que eu aprendi e passo adiante. Minha irmã lá em Portugal, na Maria dela Orlando. Que Deus abençoe mais vocês ainda. Minha irmã falou comigo. Você perdão, minha irmã, certo? Você perdão que eu estou orando por vocês aí também. Continuo orando mais ainda. Semana de oração, botar mais ainda. Que Deus prolongue a vida de vocês aí, certo? Meu amigo Betinho, né? Lá na Alemanha. A Hitler. Terra do nazismo. Meu Deus do céu. Olha eu ir para um lugar desse aí, frio, eu morro lá. Quando eu ponho sinusite crônica. Se eu vou para lá sem fazer cirurgia, que Deus me ajude. Eu peço a Ele, me ajude a ter mais tempo de vida. Conseguir receber o dinheiro no meu tapete de 7 anos de FGTS. Eu vim mais dinheiro ainda para investir no meu projeto. Sair daqui tem um lá meio, eu quero ter meu lar. Certo? Tenho fé em Deus que vai chegar esse tempo. Tendo Deus abençoar minha vida financeira, tem. Certo? Deus guarda daí por dias mal. Né? Porque os dias mal é hoje, amanhã, depois ninguém sabe. Mas vamos ter aquela fé racional como eu tenho, né? O pastor me ensinou. Aprendi com 2 pastores poder ganhar, perder com 1. Meu amigo Sabão me fortalecendo na fé. Certo? Minha amiga Estela no mundo, eu e ela, né? Vendo o sofrimento dos outros, fazendo o que Deus manda. Ela não está na casa de Deus, mas ela vai, Deus vai levar para casa dele. Ela ainda vai ter fé, estou na casa de Deus. Mas não é para ser igreja não, minha amiga, que promete coisas que estão na Bíblia não. A igreja nem a palavra de Deus, é a palavra de Deus e todo mundo obedece. Quando Jesus é dono da igreja, eu estou ali pela fé em Deus, eu estou ali, entendeu? Hoje eu saí escumbado agora de noite, tudo doído, isso aqui meu, essa questão doendo, lá estresse aqui, certo? Não preciso de problema não, mais do que eu já tenho. Mas minha fé é racional, é uma fé que realmente está ali, entendeu? É uma fé de obediência também, obedecer a Deus. Quem tem fé em Deus obedece. Espera nele, confia nele, né? E não sai da guerra para fazer o que não deve. Desigreja, usa a fé racional. Você usar a fé emotiva, certo? Fé emotiva não existe, certo? Tem os períodos de emoção que é emotivo, é diferente. Mas fé emotiva diminui sua fé racional. Eu não quero ter fé racional. Quero ter fé racional. Todos nós queremos ter fé racional. Mas quem está na casa de Deus aprendendo. E quem não está saindo da igreja porque não tinha fé racional, tinha fé emotiva. Está só por emoção, porque eu vejo que ele agrada. O que mais tem? O que mais tem a igreja prometendo isso? Que na igreja de Deus, de Satanás. É seita. Mesmo quando por aqui, boa noite. E amanhã já é quarta-feira, né? Vamos orar, né? Porque está sofrendo missões, perseguição religiosa, ano das 40.